Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Está no ar o programa Caminhando com Jesus. Um programa que leva até você palavras de fé, compromisso com a vida e a beleza da criação. Fique com a gente e vamos juntos refletir sobre nossa missão neste mundo. No último dia 4 de outubro, celebramos a memória litúrgica de São Francisco de Assis. E também celebramos os 10 anos da encíclica Laudato Si. No ano de 2015, o Papa Francisco publicou a encíclica como um verdadeiro chamado à consciência ecológica. Ele nos lembra que tudo está interligado. O ser humano, os animais, a natureza, o clima e até mesmo a economia. A ecologia integral é o nome dessa visão. Não se trata apenas de plantar árvores ou reciclar. É sobre justiça social, dignidade humana, cuidado com os pobres e respeito pela criação de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser guardiões da vida. Não podemos aceitar que a ganância destrua nossas florestas, envenene nossos rios e expulse os povos originários de suas terras. Ouçamos esse pequeno trecho da Laudato Si. Clamar pela terra é também o clamor dos pobres. Que possamos assumir esse compromisso de amar e proteger nossa casa comum. Nós também, neste mês, lembramos do martírio de Padre João Bosco, lá do Mato Grosso. João Bosco Pinido Bunier. Recordar um testemunho de coragem e fidelidade ao Evangelho. Esse missionário jesuíta, assassinado em 1976, no interior de Mato Grosso, ele foi morto ao defender mulheres que estavam sendo torturadas numa delegacia. Padre João Bosco se posicionou, levantou voz contra a injustiça e pagou com a vida. Foi ao lado de Dom Pedro Casaldáliga, grande profeta do Centro-Oeste e da Amazônia, que Padre João Bosco viveu sua missão entre os pobres e indígenas. Seu sangue derramado se une a tantos mártires da América Latina que viveram o Evangelho até as últimas consequências. Neste mês, fazemos memória de sua vida doada pela vida. Memória esta que nos inspira a viver com coragem, lutando contra a violência, a opressão e em defesa dos direitos humanos. Padre João Bosco vive em cada gesto de solidariedade, em cada ato de justiça, em cada voz que se levanta contra a opressão. Também neste mês, nós fazemos memória da Mãe Aparecida Senhora, Mãe do Brasil. No coração do povo brasileiro vive a fé em Nossa Senhora Aparecida. Uma imagem simples encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul tornou-se símbolo de esperança e união para todo o país. Ela é negra, pobre e pequenina, e por isso mesmo tão próxima de nós.
Com seu manto azul, cobre os filhos e filhas que sofrem. Intercede por quem tem fome, por quem vive nas periferias, por quem luta por justiça. No Santuário Nacional de Aparecida, milhões de peregrinos chegam de todas as partes do mundo aqui no Brasil. Cada vela acesa, cada lágrima, cada oração é sinal de fé viva e amor confiante. Neste mês de outubro, renovamos nossa consagração à Mãe Aparecida. Pedimos que ela nos ajude a ser instrumentos de paz, de reconciliação e de cuidado com os irmãos e com a natureza. Senhora Aparecida, rogai por nós. Neste mês, fazemos memória também de Nativo da Natividade, que foi um lavrador e líder sindical em Carmo do Rio Verde. Ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais local, secretário rural da Central Única dos Trabalhadores, e militante do Partido do Trabalhador. Sua militância política incluiu o trabalho de conscientização junto aos camponeses, apoio às comunidades eclesiais de base e defesa dos direitos dos trabalhadores rurais em regiões dominadas por grandes latifundiários. Ele foi assassinado no dia 23 de outubro de 1985, com 5 tiros em frente ao sindicato em Carmo do Rio Verde. A razão de seu assassinato está diretamente ligada à sua atuação religiosa, sindical e política, denunciando injustiças e lutando por transformações sociais, algo que confrontava interesses de grandes proprietários rurais e estruturas de poder locais. Em 2014, o Ministério da Justiça concedeu anistia política post-mortem a ele, ou seja, reconheceu que sua morte está relacionada à sua luta e garantiu reparação financeira à viúva e herdeiros. A portaria da anistia fixou o valor mensal de reparação e também o pagamento retroativo. Nativo da Natividade, presente na luta da gente, do povo goiano. Então, neste nosso primeiro bloco do programa Caminhando com Jesus, nós refletimos sobre a memória de Francisco de Assis, padroeiro da ecologia integral. Também recordamos também o martírio de João Bosco, do Mato Grosso, a ternura da Mãe Aparecida e o martírio de Nativo da Natividade. E o que isso tem a ver com caminhar com Jesus? Esses são aqueles em que devemos ter como exemplos na nossa sociedade, no nosso contexto atual, de mártires, como o próprio Jesus. Eles deram suas vidas, são vozes diferentes, mas que se unem no mesmo chamado: viver com fé, lutar pela justiça social e o amor à criação.
Então, nesse primeiro bloco, nós nos esforçamos em fazer memória viva desses nomes que deram suas vidas pelo reino. E foram vidas dadas pelo reino tão perto de nós, no contexto que ainda nós vivemos. E vamos continuar esse programa caminhando com Jesus, rezando as nossas lutas, rezando e caminhando. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino novo, povo irmão. Sua mão sustenta o pobre, ninguém fica ao desabrigo, dá sustento a quem tem fome, com a fina flor do trigo. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino novo, povo irmão. Neste nosso segundo bloco, nós iremos fazer uma síntese da exortação apostólica de Lexite do Papa Leão XIV, que foi assinada, agora, dia 4 de outubro de 2025. O contexto, o título de Lexite, Eu Te Amei, vem do Apocalipse capítulo 3, versículo 9, e inspira-se na ideia de que Cristo se dirige aos que são frágeis, excluídos, sem poder. O documento sucede e aprofunda a linha do magistério social da Igreja, em continuidade com a exortação apostólica do seu antecessor, Papa Francisco, especialmente a encíclica de Lexitinus. Foi assinado esse documento no dia 4 de outubro de 2025, festa de São Francisco de Assis, e publicado no dia 9 de outubro. Tema central: a exortação é dedicada ao amor de Cristo pelos pobres e o chamado da Igreja está próxima dos que padecem com os pobres, como sujeitos e não apenas objetos de assistência. Principais linhas: a fé cristã não pode separar-se do amor concreto aos pobres. A doutrina social da Igreja e a ação pastoral caminham juntas. A pobreza aparece em diversas formas hoje: econômica, social, cultural, e a Igreja é chamada a enfrentá-la não apenas com caridade, mas com justiça e transformação das injustiças. Os pobres são sujeitos da evangelização, portadores de sabedoria, e a Igreja é com os pobres e entre os pobres, como pede o Papa. Estrutura e conteúdos relevantes da exortação. O documento tem 121 pontos e inclui referências históricas, teológicas e pastorais. No capítulo 2, Deus escolhe os pobres, destaca-se a ideia de que Deus se fez pobre em Cristo e entra no mundo da fragilidade humana. A expressão opção preferencial pelos pobres aparece como retomada teológica.
São abordados temas como a dignidade humana, a exclusão, a marginalização, a questão migratória, a violência contra as mulheres pobres, a economia que oprime. É sublinhado que a assistência, embora importante, não basta. A igreja é chamada a ouvir os pobres, a escutá-los, partilhar a vida, caminhar com eles e lutar contra as estruturas de injustiça social. A mensagens-chaves para a vida da igreja e dos fiéis que essa encíclica quer nos passar, que essa exortação quer nos passar. Amar os pobres não é opcional. A fé que não se traduz em amor concreto corre o risco de se tornar palavra vazia. Quando a igreja se aproxima dos pobres, reconhece o próprio Cristo na carne dos excluídos. Evita-se uma espiritualidade desligada da realidade. A igreja é chamada a ser mãe dos pobres, a construir pontes onde há muros, a acolher migrantes e refugiados com dignidade. A mudança de estruturas econômicas, culturais, políticas também faz parte da missão cristã e não apenas de beneficência. Relevância e impacto da exortação. Trata-se de um documento inaugural do Pontificado de Leão XIV, projetando sua linha pastoral e social. Aponta para a nova consciência de uma igreja dos nossos dias não pode estar confortável no status quo. Pobreza, marginalização e injustiça interpelam a todos nós. Pode ser fonte para diálogo com o mundo atual, desafios econômicos, migrações, desigualdades colocados à luz do Evangelho, para as comunidades paroquiais, movimentos e instituições, um chamado a renovar estruturas, espiritualidade, para que sejam mais eficazes na proximidade aos pobres. A presente exortação do Papa Leão XIV tem efeito central o amor preferencial pelos pobres, a denúncia das injustiças estruturais e o chamado à igreja para ser presença viva entre os excluídos. Essa mesma espiritualidade e prática pastoral marcaram profundamente a vida de Dom Tomás Balduino e Dom Pedro Casaldáliga. Em Dilexit, o Papa reafirma que amar os pobres não é opcional e que os pobres são sujeitos do Evangelho, não apenas destinatários da caridade. Dom Pedro e Dom Tomás Balduino viveram isso radicalmente. Dom Pedro Casaldáliga, em sua prelazia de São Félix do Araguaia, viveu entre os povos indígenas e camponeses, denunciando latifundiários, grileiros e violências do Estado. Dom Tomás Balduino, cofundador do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, dedicou-se à defesa dos povos marginalizados e ao diálogo com culturas marginalizadas. A correlação, ambos anteciparam e encarnaram aquilo que Dilexit propõe, uma igreja com os pobres, não apenas para os pobres. Pobreza como lugar teológico. A exortação afirma que Deus se revela no rosto dos que sofrem e que o verdadeiro seguimento de Cristo exige viver e compreender a fé a partir do lugar dos pobres. Essa ideia é central na cristologia da libertação, da qual ambos os bispos fizeram partes. Dom Pedro dizia: na dúvida, fique do lado dos pobres. A causa dos pobres é a causa de Deus. A mística da pobreza presente nessa exortação
ressoa com a espiritualidade de Dom Pedro e Dom Tomás, um cristianismo que não se separa oração e luta por justiça social. Leão XIV vai além da caridade e aponta a necessidade de transformar as estruturas sociais, políticas e econômicas que geram pobreza e exclusão. Dom Tomás atuou junto à CPT, Comissão Pastoral da Terra, enfrentando o modelo agrário excludente e a violência no campo. Dom Pedro teve seu primeiro ato pastoral censurado pela ditadura militar e foi vigiado e perseguido por denunciar o regime e defender a reforma agrária. Correlação. Ambos se alinham com a proposta de uma igreja profética presente em Dilexite, que não se cala diante das injustiças e assume o risco do conflito em nome do Evangelho. Igreja encarnada, missionária e marginal. O Papa propõe uma igreja em saída, que escuta os pobres, caminha com eles, aprende com eles. Dom Pedro recusava os símbolos do poder episcopal, usava sandálias, andava a cavalo e vivia como os povos. Dom Tomás, dominicano, assumiu a luta dos indígenas como parte de sua missão evangelizadora, não como assistencialismo, mas como vivência do reino de Deus. A opção preferencial pelos pobres, ela está na essência da Diocese de Goiás. Ambos os bispos passados viveram modelos de episcopados que rompem com o clericalismo e se alinham à imagem de pastor apresentada pelo Papa Leão XIV em Dilexite. A exortação atualiza para toda a igreja que o caminho que Dom Pedro Casaldáliga e Dom Tomás Balduino trilharam há décadas, uma fé que se faz presença, denúncia e ternura e justiça entre os mais esquecidos. A correlação entre eles e o texto papal mostra que a profecia vivida na América Latina continua inspirando o magistério da doutrina social da Igreja. E que Deus nos abençoe nesse caminho sinodal, nesse caminhar com Jesus Cristo, porque caminhar com os pobres é caminhar com Ele. Então, continuamos caminhando com Jesus, com a Bíblia na mão e os pés na estrada. O chão é batido de lama. Deus se faz presente no meio da gente, entre a gente e em nós. Continuemos caminhando com Jesus e também caminhando junto com Maria, que é a nossa companheira nessa caminhada. Vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem.
portas falarão, se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais, sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante que nada de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais, sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais, sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas